Eu queimei no fogo da traição, sentindo o mundo desabar no dia do meu aniversário. Minha esposa, Cíntia, sorria ao lado do meu chefe, Ricardo, como se eu fosse um estranho na própria casa. Mas daquelas cinzas, renasci com uma determinação fria. Eles me humilharam, e eu faria com que o mundo visse a verdade nua e crua. O que veio depois não foi vingança sangrenta, mas um escândalo que destruiu reputações para sempre. O chave inglês escorregou dos meus dedos sujos de graxa enquanto eu ouvia a voz da minha esposa, Cíntia, chamando de dentro da nossa modesta casa de 2 andares em um bairro simples de São Paulo. Ed, vem cá agora. Eu limpei as mãos em um pano velho, olhando para o chassi enferrujado da minha picape Dodge de 15 anos. Outro sábado à tarde gasto tentando manter esse ferro velho rodando. Aos 37 anos, eu imaginava que teria algo melhor até agora, mas a vida tinha outros planos. Ed Santos, não me faz vir aí fora. O tom dela tinha aquela ponta afiada que significava problema. Eu saí rastejando debaixo do carro, as costas reclamando a cada movimento. A garagem estava manchada de óleo, marcas que nenhuma esfregada tiraria, assim como tudo naquele bairro de casas iguais, com tinta descascando e gramados secos, habitado por gente fingindo que a vida era melhor do que era. Eu entrei pela porta dos fundos, ainda com as roupas de trabalho sujas de graxa, esperando outra bronca sobre a bagunça que eu fazia ou o dinheiro que não tínhamos. Em vez disso, encontrei a sala de estar lotada de gente. Surpresa! Gritaram em uníssono. Meu estômago revirou. Lá estava Cíntia, linda em um vestido preto que provavelmente custava mais que uma parcela do meu carro. Ao lado dela, sua mãe, Maria, com aquela expressão de desaprovação que ela aperfeiçoara ao longo dos anos. O pai dela, José, espreitava no canto, segurando uma cerveja Brahma e evitando contato visual, como sempre. Mas o choque real foi ver Ricardo Oliveira, meu chefe, bem ao lado da minha esposa, com o braço casualmente ao redor dos ombros dela. O gesto parecia confortável demais, familiar demais. Feliz aniversário de 37 anos, amor, disse Cíntia, mas o sorriso dela parecia forçado. Achei que você merecia uma festa de verdade este ano. Ricardo deu um passo à frente, estendendo a mão bem cuidada. Aos 48 anos, ele era tudo que eu não era. Rico, polido, bem-sucedido. O cabelo grisalho perfeitamente penteado. O terno caro feito sob medida. Ed, meu amigo, mais um ano de sabedoria no currículo. Apertei a mão dele, sentindo a maciez de alguém que nunca fizera trabalho manual. Obrigado, Ricardo. Isso é inesperado. A sala zumbia com conversas das quais eu não fazia parte. Colegas da Fornecedores Industriais de São Paulo se aglomeravam na ilha da cozinha, beliscando queijo e biscoitos. Eu reconhecia a maioria. Sofia da contabilidade, Miguel do envio, Joana do atendimento ao cliente. Pessoas com quem eu trabalhava há 8 anos, mas que pareciam estranhas naquela noite. Ed parece surpreso, comentou Maria alto. Cíntia se esforçou tanto para organizar isso. O mínimo que você pode fazer é mostrar gratidão. Forcei um sorriso. Claro, eu agradeço. Só me pegou de surpresa, só isso. A mãe de Cíntia nunca me aprovara. Desde o primeiro dia, deixará claro que eu não era bom o suficiente para a filha dela. Maria vinha de família com algum dinheiro antigo, não rico pelos padrões atuais, mas o bastante para manter um ar de superioridade sobre caras de colarinho azul como eu. Ela queria que Cíntia se casasse com alguém com perspectivas, alguém que pudesse dar o estilo de vida que achava que a filha merecia. Bem, vai se limpar, continuou Maria. Você não pode receber os convidados parecendo que saiu de uma oficina. Ele saiu de uma oficina mesmo, murmurou José, ganhando um olhar afiado da esposa. Subi para tomar banho e trocar de roupa, a mente acelerada. Quando Cíntia organizara isso? Por que não mencionara? E por que Ricardo parecia tão à vontade na minha casa, agindo como se pertencesse ali? 20 minutos depois, voltei com jeans limpos e uma camisa social. A festa estava a todo vapor. Alguém ligara a música, e as pessoas riam e bebiam. Parecia uma celebração que eu observava de fora.
Peguei uma cerveja na cozinha e tentei me misturar. Sofia da contabilidade me encurralou perto da geladeira. Ótima festa, Ed. Cíntia se superou. Ela é boa em surpresas. Sofia se inclinou mais perto, baixando a voz. Você tem sorte de ter alguém que se importa tanto. Nem todo mundo tem uma esposa que se daria tanto trabalho. Havia algo no tom dela, uma insinuação que eu não conseguia captar. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, Ricardo apareceu ao nosso lado. Ed, eu estava contando para sua adorável esposa sobre o contrato Henderson. Conseguimos graças à apresentação brilhante dela para o conselho deles. Apresentação de Cíntia. Ah, sim. Ela tem trabalhado de perto comigo em várias contas grandes, bem de perto. O sorriso de Ricardo era largo demais, satisfeito demais. Ela tem talento real para relações com clientes. Eu a tenho mentorando pessoalmente. A forma como ele disse pessoalmente me deu arrepios. Olhei pelo salão e vi Cíntia nos observando. Quando nossos olhos se encontraram, ela desviou rapidamente. Isso é ótimo, eu disse. Tenho certeza de que ela aprecia o mentoring. Ricardo me deu um tapa no ombro. Ela vai longe, sua esposa. Com o guia certo, claro. Ele se afastou, me deixando com Sofia, que de repente parecia muito interessada na bebida dela. As peças começavam a formar um quadro que eu não queria ver. Passei a hora seguinte me movendo pela minha própria festa como um fantasma. As conversas paravam quando eu me aproximava, depois recomeçavam com entusiasmo forçado. As pessoas ficavam mencionando o quão maravilhosa Cíntia era, o quão sortudo eu era, o quão perfeitamente ela e Ricardo trabalhavam juntos. O ponto de ruptura veio quando ouvi Joana do atendimento ao cliente conversando com Miguel do envio perto da porta do quintal. Eles são perfeitos juntos, dizia Joana. Quer dizer, eles combinam, sabe? Mesmos interesses, mesmas ambições. Coitado do Ed, respondeu Miguel. Ele não tem ideia do que está acontecendo de verdade. Todo mundo no escritório sabe. Sabe o quê? Perguntei, entrando na conversa deles. Os dois pularam como se fossem pegos roubando. O rosto de Joana ficou vermelho. Ah, Ed, estávamos só falando de trabalho. O que todo mundo no escritório sabe? Miguel pigarreou. Nada específico. Só que Cíntia tem colocado muitas horas extras ultimamente, trabalhando até tarde com Ricardo naqueles contratos grandes. Até que horas, Miguel? Talvez você deva perguntar para Cíntia. Estou perguntando para você, Miguel. Até que horas minha esposa tem trabalhado? O silêncio desconfortável se estendeu entre nós. Finalmente, Joana falou. Às vezes até às 22 horas ou 23 horas, e fins de semana também. Eles parecem ter muitas reuniões privadas. Meus punhos se cerraram. 8 anos de casamento, e eu estava aprendendo sobre a agenda da minha esposa com colegas da minha própria festa de aniversário. Voltei para a sala de estar, vasculhando a multidão em busca de Cíntia. Encontrei-a na cozinha, parada bem perto de Ricardo. Perto demais. A mão dele descansava na parte baixa das costas dela enquanto ele sussurrava algo no ouvido dela. Ela riu, não o riso habitual dela, mas algo mais suave, mais íntimo. Foi aí que eu vi. O olhar que passou entre eles. O jeito como os dedos dela tocaram brevemente o braço dele. A familiaridade confortável de duas pessoas que compartilhavam mais do que reuniões de negócios. Minha esposa estava tendo um caso com meu chefe. A realização me atingiu como um soco no estômago. Todas aquelas noites tardias, todas aquelas emergências de trabalho nos fins de semana, todas as vezes que ela chegará em casa cheirando a colônia cara que não era minha. Fiquei ali observando-os, me sentindo um intruso na própria vida. A festa continuava ao meu redor, pessoas rindo, bebendo, celebrando, enquanto meu mundo desmoronava. Maria apareceu ao meu lado. Você deveria ser grato, Ed. Cíntia poderia ter feito muito melhor que isso. Ela gesticulou pela nossa sala modesta. Ricardo aprecia as qualidades dela. Ele vê o potencial dela. O jeito como ela disse isso,
Com um sorrisinho cúmplice, me contou tudo. A própria mãe de Cíntia sabia do caso. Diabos, provavelmente o incentivara. O que você está dizendo, Maria? Estou dizendo que minha filha merece felicidade. Felicidade de verdade com alguém que possa prover para ela direito. Alguém com classe e ambição. Alguém como Ricardo. Alguém exatamente como Ricardo. A crueldade casual disso me tirou o fôlego. A mãe da minha esposa basicamente me dizia para sair de cena e deixar outro homem tomar meu lugar. Olhei pela sala de novo, vendo tudo diferente agora. Aquela não era minha festa de aniversário. Era uma festa de estreia para Cíntia e Ricardo, uma declaração pública disfarçada de celebração, e eu era o único que não receberá o memorando. A festa acabou por volta da meia-noite, com os convidados oferecendo felicitações vazias e promessas de repetir em breve. Ricardo foi um dos últimos a sair, apertando minha mão com o mesmo sorriso satisfeito. Obrigado pela noite maravilhosa, Ed. Sua esposa sabe mesmo como dar uma festa. Ela está cheia de surpresas. Depois que todos foram embora, Cíntia e eu limpamos em silêncio. Ela parecia nervosa, evitando contato visual enquanto juntava garrafas vazias e pratos sujos. Boa festa, eu disse finalmente. Achei que você ia gostar. Você parecia surpreso. Eu me surpreendi com muita coisa esta noite. Ela parou, com uma pilha de pratos na mão. O que você quer dizer? Nada. Só cansado. Mas eu não estava cansado. Estava bem acordado, a mente correndo com suspeitas e acusações meio formadas. Depois que Cíntia foi para a cama, sentei na cozinha olhando para a parede, tentando processar o que aprenderá. Na manhã seguinte, Cíntia saiu cedo para o que alegou ser uma emergência de trabalho no domingo. Claro. Decidi fazer minha própria investigação. Cíntia não era particularmente cuidadosa com as coisas dela. Ela sempre confiara em mim para não bisbilhotar. Essa confiança estava prestes a ser testada. O laptop dela tinha senha, mas eu sabia as senhas dela. Ela usava variações da data do nosso casamento e do nome do nosso cachorro antigo. Levou 3 tentativas para entrar na conta de e-mail dela. O que encontrei lá me revirou o estômago. Dezenas de e-mails entre Cíntia e Ricardo indo de volta por 6 meses. Começaram profissionais o suficiente, mas logo viraram pessoais, depois íntimos, depois explícitos. Mal posso esperar para te ver esta noite. Ed está trabalhando até tarde de novo. Timing perfeito. O quarto do hotel foi incrível. Quando podemos repetir? Nunca me senti assim por ninguém. Você me faz sentir viva. Havia fotos também. Imagens que eu nunca deveria ter visto da minha esposa em posições e situações que não deixavam dúvidas sobre o que estava acontecendo. Mas a pior parte foi ler as respostas delas perguntas de Ricardo sobre mim. Ed é tão previsível. Ele não tem ideia do que está perdendo. Sem ambição, sem paixão. Eu preciso de mais do que ele pode me dar. Ele nunca vai suspeitar de nada. Ele é confiante demais, ingênuo demais. Às vezes acho que ele merece o que está acontecendo. Imprimi tudo e pus em uma pasta. Evidências, prova do que eu já sabia, mas não queria acreditar. Segunda-feira de manhã na Fornecedores Industriais de São Paulo foi uma tortura. Todo mundo sabia. Eu via nos rostos deles. O jeito como as conversas paravam quando eu entrava em uma sala, os olhares de pena de pessoas que estiveram na festa. Ricardo agia como se nada tivesse mudado, me chamando para reuniões rotineiras, discutindo relatórios trimestrais e níveis de estoque enquanto eu sentava ali sabendo que ele dormia com a minha esposa. Ed, você parece distraído ultimamente. Tudo bem em casa? O jeito casual como ele perguntou, como se importasse de verdade, me deu vontade de socá-lo nos dentes perfeitos. Tudo bem, Ricardo. Só cansado. Bem, certifique-se de descansar o suficiente. Precisamos de você afiado para o projeto Henderson. Cíntia e eu temos colocado muitas horas extras nisso. Tenho certeza de que sim.
Ele estudou meu rosto por um momento e eu vi um lampejo de algo, diversão, satisfação, nos olhos dele. Sua esposa é notável, verdadeiramente talentosa. Me sinto sortudo de trabalhar tão de perto com ela. Sortudo, né? Naquela tarde, liguei doente e dirigi até o hotel mencionado em um dos e-mails. O recepcionista era um garoto que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Estou pensando se você pode me ajudar, eu disse, deslizando uma nota de R$ 20 pelo balcão. Minha esposa e eu ficamos aqui há uns meses, e ela perdeu um brinco. Quarto 237, acho que era. Registrado em Oliveira. O garoto guardou o dinheiro e checou o computador. Sim, o Sr. Oliveira é regular. Ele reserva esse quarto 2 vezes por semana, geralmente terças e quintas à tarde. Mesma mulher toda vez. Mesma mulher? Sim, moça bonita. Cabelo escuro. Sempre bem vestida. Eles parecem próximos. 2 vezes por semana por meses. Enquanto eu estava no trabalho achando que minha esposa estava em reuniões ou atendendo chamadas de clientes, dirigi para casa me sentindo entorpecido. A casa parecia diferente agora, contaminada por mentiras e traição. Tudo parecia o mesmo, mas nada era o mesmo. Naquela noite, Cíntia chegou tarde de novo. Outra emergência de cliente. Como foi seu dia? Ela perguntou, beijando minha bochecha como fazia há 8 anos. Interessante. O seu? Exaustivo. Ricardo e eu tivemos que lidar com uma crise no contrato Peterson. Demorou a tarde toda. A mentira veio tão fácil, tão natural. Me perguntei quantas outras havia tido. O contrato Peterson? Você não entenderia. É complicado. Me explica. Ela pareceu irritada. Ed, estou cansada. Podemos não fazer isso esta noite? Fazer o quê? Essa coisa em que você finge interesse no meu trabalho só para puxar conversa. Nós dois sabemos que você não se importa de verdade com o lado dos negócios. A demissão casual doeu. Quando eu me tornei alguém cujas opiniões não importavam. Quando minha esposa começou a me tratar como um incômodo. Você tem razão, eu disse. Não entendo muita coisa. Ela subiu para tomar banho, e eu sentei na sala olhando para o nada. A pasta de e-mails impressos estava escondida na minha caixa de ferramentas na garagem. Prova física da traição da minha esposa, documentada nas palavras dela. Mas o que eu faria com isso? Confrontá-la? Confrontar Ricardo? Entrar com divórcio. O pensamento de recomeçar aos 37 anos, de admitir fracasso, de ver minha esposa seguir em frente com um homem que tinha tudo que eu não tinha me deixava enjoado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Tiago Mendes, um amigo antigo que tinha um bar no centro de São Paulo. Nós boxeávamos juntos nos anos 20, mantínhamos contato ao longo dos anos. Não te vejo por aí ultimamente. Tudo bem? Olhei para a mensagem por um bom tempo antes de responder. Podemos nos encontrar amanhã? Preciso conversar com alguém. Claro. No meu lugar depois das 17 horas. O que precisar, irmão? Pelo menos eu ainda tinha um amigo que não sabia da minha humilhação. Uma pessoa que talvez escutasse sem julgar. Cíntia desceu de robe, o cabelo molhado do banho. Ela parecia bonita como sempre. Era difícil reconciliar essa mulher, minha esposa, minha parceira, a pessoa com quem eu planejava envelhecer, com a pessoa que escrevera aqueles e-mails. Vou dormir cedo, ela disse. Dia grande amanhã. Outra crise. Algo assim. Ela beijou minha testa e subiu. Ouvi a porta do quarto fechar, depois o som suave da voz dela. Ela estava ao telefone falando baixo, provavelmente com ele. Sentei na sala escura até quase meia-noite pensando nos últimos 6 meses. Todos os sinais que eu ignorei, todas as desculpas que acreditei, todas as vezes que senti algo errado mas convenci a mim mesmo de que era paranoia. A pior parte não era a traição em si. Era a realização de que todo mundo mais descobrira antes de mim.
Eu era o marido ingênuo, o último a saber, o objeto de pena e conversas sussurradas. Amanhã, eu conversaria com Tiago. Talvez ele tivesse algum conselho, alguma perspectiva sobre o que fazer em seguida. Mas naquela noite, só sentei na escuridão da minha própria casa, me sentindo um estranho na própria vida. O bar de Tiago, o cavalo de ferro, era exatamente o tipo de lugar que se esperaria de um ex-boxeador virado dono de pequeno negócio. Madeira escura, iluminação fraca e o cheiro persistente de cigarros de quando ainda era permitido fumar dentro. Era terça-noite, e o lugar estava quase vazio, exceto por um casal de habitués tomando cerveja no fundo. Tiago ergueu os olhos quando entrei, o rosto envelhecido se abrindo em um sorriso que logo sumiu quando viu minha expressão. Caramba, Ed, você parece um caco. Me sinto pior do que pareço. Ele serviu 2 uísques sem perguntar e gesticulou para uma mesa no canto. Tiago tinha 52 anos, construído como um hidrante de incêndio, com mãos que ainda podiam dar um soco que derrubaria a maioria dos homens. Nós parrávamos juntos por anos antes da vida interferir. Fala comigo, irmão. O que está acontecendo? Contei tudo a ele. A festa, os e-mails, o hotel, as mentiras. Ele escutou sem interromper, a expressão ficando mais sombria a cada detalhe. Filho da mãe, disse quando terminei. Há quanto tempo isso está rolando? 6 meses, talvez mais. Todo mundo no trabalho sabe. A mãe dela sabe. Diabos, provavelmente metade da cidade sabe. Tiago esvaziou o uísque e serviu outro. O que você vai fazer sobre isso? Não sei. Divorciar dela, acho. Recomeçar. Só isso? Você vai se curvar e deixar esse ricaço roubar sua esposa? O que mais eu posso fazer? Lutar por alguém que não quer ser lutada? Tiago se inclinou para a frente, a voz baixando para um rosnado. Você pode fazer eles pagarem pela humilhação. Pode mostrar o que acontece quando mexem com Ed Santos. Não vou fazer nada estúpido, Tiago. Não estou falando de estúpido. Estou falando de justiça. Essas pessoas acham que podem passar por cima de você porque você é um cara legal, porque joga pelas regras. Talvez seja hora de mudar as regras. Antes que eu pudesse responder, a porta do bar abriu e 3 rostos familiares entraram. Miguel do envio, Sofia da contabilidade e Joana do atendimento ao cliente. Meus colegas, pessoas que estiveram na minha festa de aniversário, pessoas que sabiam do caso e não disseram uma palavra. Eles me viram imediatamente e hesitaram, claramente debatendo se deviam sair ou fingir que não me viram. Ora, disse Tiago alto. Olha só quem o gato arrastou. Eles se aproximaram da nossa mesa relutantemente. Sofia forçou um sorriso. Oi, Ed. Não esperava te ver aqui. Aposto que não. Miguel pigarreou. Escuta, sobre a outra noite. O que tem? Não queríamos que você descobrisse assim. Achávamos que você já sabia. Joana assentiu ansiosa. Todo mundo presumiu que você estava ok com isso. Quer dizer, você parece tão normal no trabalho. Eu os encarei. Essas pessoas com quem eu trabalhava há anos, almoçava, compartilhava histórias sobre nossas famílias. Vocês acharam que eu estava ok com minha esposa me traindo. Não é tão simples, disse Sofia. Cynthia e Ricardo, eles são realmente bons juntos. Fazem sentido, sabe? Mesmo nível, mesmos interesses. Mesmo nível. A mão de Tiago foi para meu braço, mas eu a sacudi e me levantei. Que nível é o meu, Sofia? Que nível é apropriado para alguém como eu? Ela recuou rápido. Não foi isso que quis dizer. Eu quis dizer. Você quis dizer que eu não sou bom o suficiente para minha própria esposa. Que ela merece melhor. Que alguém como o Ricardo é mais o ritmo dela. Miguel deu um passo à frente. Ed, acalma. Estamos só tentando. Tentar o quê? Me ajudar a entender por que todo mundo acha ok o meu chefe transar com a minha esposa. Por que meus próprios colegas estão tomando partido contra mim?
Não estamos tomando partido, protestou Joana. Só achamos que talvez isso seja o melhor. Você e Cynthia têm se afastado há um tempo. Se afastado? Vamos, Ed. Você sabe que é verdade. Vocês trabalham em turnos diferentes. Têm metas diferentes. Ela é ambiciosa. Quer mais da vida. Ricardo pode dar coisas que você não pode. A crueldade casual era de cair o queixo. Essas pessoas discutiam meu casamento como se fosse uma fusão de negócios, pesando prós e contras, decidindo quem merecia o quê. Coisas como o quê? Sofia pareceu desconfortável. Segurança, status, um futuro que combine com o potencial dela. E qual é o meu potencial, Sofia? Ed, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Mais difícil do que precisa ser. Eu sentia minha voz subindo, mas não me importava. Minha esposa está me traindo com o meu chefe. Todo mundo com quem eu trabalho sabe, e sou eu quem está tornando as coisas difíceis. Tiago se levantou ao meu lado. Acho que vocês deviam ir embora. Isso é um lugar público, disse Miguel. Não mais. A voz de Tiago carregava a autoridade de anos expulsando bêbados e encrenqueiros. Vocês ouviram o homem. Saiam. Eles saíram, mas não antes de Sofia virar com um último insulto disfarçado de simpatia. Ed, estamos tentando ser seus amigos aqui. O melhor que você pode fazer é deixar Cynthia ir. Ela não está feliz e você também não. Ricardo a faz feliz. Não é isso que importa? Depois que foram embora, Tiago e eu ficamos em silêncio por vários minutos. Amigos, ele disse finalmente. Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Eles não estão errados, no entanto. Cynthia não está feliz comigo. Talvez nunca esteve. Isso é problema dela, não o seu. Você não joga fora 8 anos de casamento por um período ruim. 6 meses não é um período ruim, Tiago. 6 meses é uma escolha. Ele serviu outra rodada. Então, qual vai ser a sua escolha? Pensei nas palavras de Sofia, no jeito casual como ela me descartara como indigno da própria esposa, em Miguel e Joana agindo como se eu devesse ser grato pela honestidade deles. No sorriso satisfeito de Ricardo e nas mentiras de Cynthia. Não vou tornar isso fácil para eles. Agora sim. O que você precisa? Informação, evidências e talvez ajuda para equilibrar as chances. Tiago sorriu e por um momento ele parecia o lutador que fora. Irmão, você veio ao lugar certo. Passamos as 2 horas seguintes planejando. Tiago conhecia gente, barman, funcionários de hotéis, investigadores particulares que lhe deviam favores. Ele também sabia como machucar alguém sem quebrar leis. A chave, explicou ele, é a reputação. Ricaços como Ricardo se importam mais com a imagem do que com qualquer coisa. Você quer machucá-lo, envergonhá-lo, fazê-lo parecer o canalha que é. E Cynthia, o mesmo. Ela quer jogar na liga grande. Vamos ver como ela lida com os holofotes. Quando saí do cavalo de ferro, eu tinha um plano. Não era bonito, nem particularmente nobre, mas era meu. Na manhã seguinte no trabalho, agi como se nada tivesse acontecido. Acenei para Miguel no corredor, fiz conversa fiada com Sofia sobre relatórios trimestrais, tratei Joana como a colega prestativa que sempre fingira ser. Mas por dentro, planejava a queda dele junto com a da minha esposa e de Ricardo. Eles achavam que eu era fraco, que eu me curvaria e aceitaria a humilhação quieto. Achavam que eu era o tipo de homem que sairia de cena e deixaria gente melhor tomar o que era meu. Estavam prestes a aprender o quão errados estavam. O zelador noturno, Carlos Henriques, trabalhava na Fornecedores Industriais de São Paulo há 12 anos. Ele era invisível para a maioria, só mais um trabalhador de colarinho azul que esvaziava lixeiras e limpava pisos depois que todos os importantes iam embora. Mas Carlos via tudo. E mais importante, Carlos precisava de dinheiro. Encontrei-o quinta à noite limpando os escritórios executivos no 3º andar.
Ele ergueu os olhos nervoso quando me aproximei, provavelmente se perguntando por que alguém da gerência ainda estava no prédio às 20 horas. Senhor Santos, tudo bem? Depende, Carlos. Como seria ganhar um dinheiro extra? Os olhos dele se estreitaram. Que tipo de dinheiro? O legal. Preciso de informação sobre atividades depois do horário na empresa. Especificamente, o que rola no escritório de Ricardo Oliveira quando todo mundo foi embora? Carlos largou o rodo e estudou meu rosto. Isso é sobre o que eu penso que é. O que você pensa que é? Sua esposa e o Sr. Oliveira? Diabos, todo mundo sabe disso. O jeito casual como ele disse doeu, mas mantive a expressão neutra. Todo mundo menos eu, aparentemente. Olha, Sr. Santos, não quero problema. Preciso desse emprego. Você não vai ter problema. Só preciso saber a agenda deles. Quando se encontram, com que frequência, o que fazem. Carlos olhou ao redor nervoso. Eles usam o escritório dele toda terça e quinta, geralmente das 18 horas às 20 horas. Às vezes pedem jantar, às vezes só, você sabe. Eu sei o resto. Vai ter uma festa sábado à noite. Coisa privada, só convidados. O Sr. Oliveira planeja há semanas. Que tipo de festa? O rosto de Carlos se contorceu. O tipo em que gente casada faz coisas que não devia com gente que não é o cônjuge. Meu estômago se apertou. Cíntia vai estar lá. Pelo que sei, ela tem ajudado a planejar. Tirei a carteira e dei a Carlos R$ 500 em dinheiro. Tiago me adiantara do caixa do bar. Preciso que você trabalhe até tarde sábado. Limpe o andar executivo bem devagar. Preste atenção nos detalhes. Você quer que eu os espione? Quero que você faça seu trabalho. Se acontecer de ver algo interessante, bem, isso é só habilidade de observação. Carlos guardou o dinheiro. E se me pegarem? Não vão. Essas pessoas acham que são invisíveis. Não notam a ajuda. Sábado à noite, disse a Cíntia que ia sair com Tiago. Ela mal ergueu os olhos do celular quando a beijei adeus. Não me espere acordado, ela disse. Vou encontrar umas amigas para jantar. Pode ser tarde. Divirta-se. Dirigi até o bar de Tiago onde esperamos a ligação de Carlos. Veio às 21h30. Eles estão todos aqui. Carlos sussurrou no telefone. 8 casais, talvez 10. Tem música tocando, bebidas fluindo. Está ficando bem selvagem aqui em cima. Você consegue fotos? Já estou tirando. Essas pessoas não têm vergonha. Às 23 horas, Carlos ligou de novo. Acabou. Estão limpando, se preparando para ir. Sua esposa e o Sr. Oliveira são os últimos aqui. São? Sim, estão no escritório dele agora. Portas fechadas, mas eu ouço eles falando. Parece que estão fazendo planos. Que tipo de planos? Algo sobre você, sobre fazer mudanças. Não ouço tudo, mas seu nome veio várias vezes. Meu sangue gelou. Continue ouvindo. 20 minutos depois, Carlos ligou de volta com os detalhes que mudaram tudo. Estão falando de divórcio, Sr. Santos. Sua esposa quer te deixar, mas está preocupada com dinheiro. O Sr. Oliveira está dizendo para ela não se preocupar, que ele cuida de tudo. O que mais? Algo sobre sua casa. Ela quer ficar com ela. Diz que você não merece metade de nada. O Sr. Oliveira está rindo, dizendo que você é burro demais para lutar de qualquer jeito. Fechei os olhos, sentindo o último resquício de simpatia por Cíntia evaporar. Algo mais? Sim, eles planejam te contar na próxima semana. Sua esposa quer fazer no trabalho, na frente de todo mundo. Ela acha que será mais fácil se você não puder fazer cena. Depois que desliguei, Tiago nos serviu uma bebida. Bem, agora você sabe onde está. Sim, sou o marido idiota que é burro demais para lutar. É? Olhei para meu amigo mais antigo, esse homem que ficará ao meu lado quando todo mundo mais tomava partido.
Não, não sou. Tiago sorriu. Bom, porque Carlos tirou fotos bem interessantes esta noite e eu tenho ideias do que fazer com elas. Passamos a hora seguinte revisando as fotos de Carlos na câmera digital dele. Eram condenatórias. Fotos claras de Ricardo e Cíntia em posições comprometedoras, junto com vários outros casais que eu reconhecia do trabalho. Mas o prêmio real era uma gravação que Carlos fizera no celular. 20 minutos de áudio de fora do escritório de Ricardo, incluindo a conversa sobre me divorciar e tomar tudo pelo que eu lutei. Isso é bom, disse Tiago. Mas não é o suficiente. Você precisa de algo maior. Algo que destrua os dois completamente. O que você tem em mente? Segunda é a reunião mensal do conselho, né? Todos os executivos da empresa, mais investidores e clientes principais. Sim. Ricardo dá a apresentação trimestral. E se a apresentação dele incluísse material extra? Eu encarei Tiago, entendendo o que ele queria dizer. Você quer mostrar essas fotos para o conselho? Quero mostrar exatamente que tipo de homem eles colocaram no comando da empresa e que tipo de mulher promoveram para a gerência sênior. Era arriscado. Era público. Garantido para humilhar Cíntia e Ricardo na frente de todo mundo que importava nas vidas profissionais deles. Era perfeito. Como fazemos? O sorriso de Tiago era de caçador puro. Deixa comigo. Você só se certifica de estar nessa reunião segunda de manhã. Eu não sou geralmente convidado para reuniões do conselho. Você vai ser. Confia em mim. Domingo de manhã, Cíntia dormiu até tarde enquanto eu fazia o café e lia o jornal. Ela desceu por volta das 10 horas, parecendo culpada e evitando o contato visual. Como foi o jantar com as meninas? Perguntei. Bem, fomos àquele lugar novo no centro. Outra mentira sem hesitar. Me perguntei quantas outras havia tido ao longo dos anos. Parece bom. Do que falaram? Coisas de menina. Você não ia se interessar. Me tenta. Ela pareceu irritada. Ed, por que você está tão grudado ultimamente? Não posso conversar com minhas amigas sem te dar um relatório completo. Só puxando conversa. Vamos falar de outra coisa. Ela se serviu de café e sentou à mesa da cozinha comigo. Por um momento, ela parecia a mulher que eu casei 8 anos atrás. Jovem, bonita, cheia de possibilidades. Ed, precisamos conversar. Aqui vem. Pensei na conversa que Carlos ouvirá eles planejando. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre para onde estamos indo. Para onde estamos indo? Ela hesitou, provavelmente decidindo quanto revelar. Acho que não estamos felizes mais, nenhum de nós. Eu estou. Não, não está. Você está confortável. Que não é a mesma coisa. Temos nos arrastado por anos, só fingindo, e você quer algo diferente. Eu quero mais da vida, Ed. Mais que esta casa, esta rotina, este se contentar com menos do que merecemos. O que merecemos? Não sei, mas sei que é mais do que temos. Estudei o rosto dela, procurando algum sinal da mulher que um dia me amar o suficiente para prometer para sempre. Só vi alguém que já seguirá em frente, que só estava fingindo acabar com algo que já estava morto para ela. Você está pedindo divórcio? Ela pareceu surpresa, como se não esperasse que eu fosse tão direta. Estou pedindo se você acha que devíamos considerar todas as opções. Opções como o quê? Como ser honestos sobre o que nós dois queremos. E o que você quer, Cíntia? Ela encontrou meus olhos pela primeira vez em semanas. Quero ser feliz, e quero que você seja feliz também. Mesmo que isso signifique que não possamos ser felizes juntos. Era quase gentil o jeito como disse, quase bondoso. Se eu não soubesse sobre Ricardo, sobre o caso, sobre os planos deles de me humilhar, talvez acreditasse que ela se importava mesmo com minha felicidade. Entendo.